esta apresentação é uma coisa muito simples sobre 3 ou 4 ferramentas que podem usar para manipular a maneira como os updates dos vários protocolos de encaminhamento que estiverem a usar são efetuadas entre os vizinhos. Nós vamos ver isto aqui com o foco na filtragem de updates de encaminhamento, mas algumas destas ferramentas, especialmente aqui as Access Lists, ou nomeadamente aqui as Access Lists, são normalmente usadas para um conjunto de outras funcionalidades. Aliás, nós vamos ver aqui alguns exemplos. Por exemplo, para bloquear o acesso a determinados... portanto, normalmente para fazer controle de acesso dos utilizadores a determinados tipos de protocolos, sendo aplicadas ao interface onde o tráfego entra. Portanto, vamos começar por ver as Access Lists, que são as mais gerais das 4 ferramentas que nós vamos ver. Depois vamos ver as Prefix Lists, que fazem uma das funcionalidades que as Access Lists podem ter, e que é definir um prefixo de rede que pode ser permitido ou não. Depois vamos ver dois tipos de ferramentas onde se podem aplicar as Prefix Lists e as Access Lists. Portanto, a Distribute List é uma ferramenta específica para filtrar updates de routing e que usa como regra ou uma Prefix List ou uma Access List. Os routemaps que nós depois vamos usar no BGP são mais complexos, são quase uma espécie de um mini script com uma regra de if then, em que a parte do if é feita também ou com access lists ou com prefix lists. Portanto há uma série de regras de matching que são feitas por estes dois tipos de ferramenta. E depois tem então uma zona de argumentos de set, que seria o then, não é? Do if, com ações. Aqui vamos ver um exemplo já do BGP nesta apresentação, em que essas ações correspondem a manipular atributos de uma rota BGP que está a ser recebida ou que está a ser enviada para um vizinho. Bom, qual é que é a ideia? Portanto, uma das maneiras de fazer uma filtragem de updates de routing, nós já vimos, não é? Que seria a utilização de interfaces passivos. Portanto, no interface passivo, o que acontece? Lembram-se do EIGRP e do OSPF, que o que acontece é que este interface, se entrar neste processo de routing, a sua rede é anunciada, mas não é feita uma vizinhança nessa interface. Ora, se não é feita uma vizinhança nessa interface, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu não vou anunciar rotas, updates de routing através desse interface. Aqui estamos a ver outras formas de fazer isto. Portanto, eu tenho a vizinhança estabelecida, começo a trocar routing updates entre os dois vizinhos e, portanto, cada vez que eu recebo um update, eu vou ver qual é que é o interface onde eu recebi esse update, e a ideia aqui é que depois pode haver um filtro aplicado a esse interface. Se não houver, portanto, é o processo normal. Se houver, então vou ver se nesta entrada a regra que lá está feita, portanto uma ACL ou uma prefix list, bate certo com os endereços que vêm no routing update. Se sim, eu vou fazer então de acordo com o que essa regra define depois em termos de ação. Se não, vou fazer o drop do pacote. Então, começando com as ACLs, são feitas de uma forma muito simples. Neste caso, o comando access list, depois tem um número que identifica a access list. Ela pode ser de dois tipos, pode ser deny ou permit. O deny, como o próprio nome diz, indica que eu vou recusar tráfego que bata certo com esta regra. O permit, que eu vou aceitar tráfego. Portanto, neste caso temos aqui um exemplo em que eu tenho um access list 10 deny 172.16.40.0 com esta wildcard mask. Portanto, quer dizer que tudo que apareça, qualquer endereço IP que comece por 172.16.40 vai bater certo com esta regra e, portanto, vai ser negado. Okay? Tudo o resto é permitido. E agora, esta access list 10 vai ser aplicada com o comando access group a um interface. O que é que isto vai fazer? Vai fazer com que neste interface E1
eu só vou aceitar tráfego de acordo com esta Access List 10. Ok? Portanto, aliás, neste caso eu só vou enviar tráfego de acordo com esta Access List 10. Portanto, só vai sair tráfego aqui. Só vai sair tráfego aqui deste interface que bata certo com a Access List 10. Ok? Então, o que é que acontece? Tráfego que venha desta rede de sales com o 176.16.40, portanto, que seria tráfego que vem daqui, entra no router pelo interface E0, aqui não há nenhuma access list aplicada, sai pelo E2 se for para o E2, sai pelo S00 se for para aí, portanto, depende do que é que estiver aqui na tabela de encaminhamento, como é óbvio. Agora, se a tabela de encaminhamento, o next hop for o E1, o que é que acontece? É bloqueado. E é bloqueado porque está aqui a regra de deny a dizer que tráfego que venha com o IP de origem 172.16.40 é bloqueado. Portanto, isto é uma maneira muito simples de fazer com que estes PCs desta rede não consigam aceder aos PCs, os hosts desta rede. Outro exemplo semelhante que temos aqui, neste caso temos a lista 10 outra vez, tem o deny, neste caso para o 192.168.10.128, como é o wildcard mask 31, que é o inverso do 27, isto é para quê? É para todos os IPs da rede 27 baterem certo com esta regra. E, portanto, todos os IPs desta rede vão bater certo com esta regra, vão ter estes bits, os bits que estão aqui no wildcard a 0 vão estar exatamente iguais, e os que estão a 1 não interessam. Todos os outros são permitidos, e neste caso isto é aplicado outra vez em out ao interface E0. Portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que a rede do accounting, que é acabado de ser aqui com este 128, okay, vai ser bloqueada de aceder a este servidor. Okay? Portanto, aqui tudo bem. Se o router, se o destino for um IP desta rede, o router vai enviar para aqui. Se o pacote vier daqui e o destino for para ali, ele iria enviar para aqui, mas depois quando vê que no interface está lá este Access Group 10 out, vai ver a regra e quando bate certo com a regra não vai deixar passar o tráfego para aquele interface. Aqui tem um exemplo que é semelhante ao que vocês fizeram no trabalho. Portanto, a line VTI é uma linha que deixa um porto aberto para o equipamento poder receber um telnet. Portanto, isto é um switch ou um router que tem um IP qualquer que é atingível a partir de determinadas máquinas. E eu agora vou permitir que este equipamento receba ligações telnet. Mas não vou permitir a toda a gente. Portanto, vou pôr aqui o comando access class e vou definir uma access list, neste caso a 50, com in, o que quer dizer o quê? Que só pode entrar nesta linha tráfego que bata certo com a regra da access list 50. Todo o restante tráfego é bloqueado. Portanto, o que é que a access list 50 tem? Tem um permit. Obviamente o deny all está implícito. E portanto aqui neste caso a wildcard mask nem existe, portanto isto é um endereço específico, 172.16.10.3. Podiam ter posto aqui a wildcard mask 255.255.250, aliás, desculpem, 0.0.0.0, portanto exatamente igual a isto. E portanto só tráfego provindo deste IP específico é que tem acesso à linha. Portanto, o que é que vai acontecer? Todas as sessões de telnet que venham de outro endereço qualquer vão ser rejeitadas. ACLs, portanto, como vimos aqui a ACL, aliás, nos exemplos que nós vimos aqui da ACLs, a ACL está sempre a ser aplicada a uma interface. Quando nós começámos a apresentação, vimos que a ideia aqui era filtrar updates de protocolos de encaminhamento. Portanto, eu não quero aplicar isto a uma interface só, quero aplicar isto eventualmente a um processo de routing, quero aplicar isto aos updates de um determinado protocolo de routing. Então, para isto eu não posso usar a ACL por si só. Então, a ACL pode ser usada ou numa distribute list ou num routemap para este tipo de efeitos. Vamos começar por ver as distribute list, que são apenas para fazer filtering de routing updates. Portanto, o que eu vou fazer é, vou configurar a ACL e depois vou fazer a distribute list a partir dessa ACL e depois vou aplicá-la
aos inbound ou outbound updates. Portanto, vou aplicar isto à saída de updates de um determinado protocolo de encaminhamento ou à entrada de updates de um determinado protocolo de encaminhamento. Vamos ver alguns exemplos. Aqui temos um exemplo onde eu tenho aqui o RIP configurado, que nós não demos em detalhe. E basicamente o que eu estou aqui a dizer é que eu vou redistribuir em RIP todas as rotas que eu aprendo por OSPF. E essas rotas vão ser redistribuídas, neste caso, com uma métrica de 5. A métrica é a distância no RIP. Portanto, o RIP é um distance vector e as rotas têm uma distância que é dada por esta métrica. Mas, atenção, eu vou redistribuir todas as rotas ao SPF, mas de acordo com esta distribute list 10. Okay? Portanto, o que acontece é que vão ser filtrados os updates que vêm do OSPF para o RIP de acordo com a Access List 10. Aqui temos um exemplo com EGRP no AS100 e neste caso o que eu estou a dizer é que in serial 0, portanto aqui é o que sai do OSPF1, aqui é o que entra pelo serial 0. Todos os updates que eu vou receber de EGRP no interface serial 0 vão ser filtrados de acordo com o distribute list set. A distribute list é só isto, é só o comando distribute list. Este número, o 7 ou o 10, corresponde a uma ACL e depois eu digo se é aplicada no out ou no in daquele protocolo. Portanto, é aplicada a protocolos de encaminhamento. Temos aqui um exemplo no R2, router EGRP1. Estão a ser incluídas estas redes aqui, portanto, isto não tem um wildcard mask, portanto aqui corresponderia a ter um 00.255.255 e aqui um 000.255. Se bem se recordam, quando eu não coloco o wildcard mask, isto significa que ele vai assumir que o wildcard mask corresponde às classes antigas, portanto 172 seria um classe B, 2 primeiros octetos iguais, os outros 2 don't care. E este seria o equivalente a uma classe C antiga, portanto os 3 primeiros octetos exatamente iguais, o último octeto a don't care. E então, mais uma vez, o que é que eu vou dizer? Distribute list set out S0, quer dizer o quê? A partir do interface 00, portanto na saída para o interface 00, eu só vou anunciar coisas de acordo com a access list set. A access list set tem apenas um permit, 172.16 com o 00.255.255 e portanto só as rotas para redes começadas por 172.16 é que são anunciadas pelo OS0. Portanto, se estiver tudo em EGRP, este R2 vai receber também aqui rotas do 10. Portanto, imaginem que este também está no EGRP e que tem um comando network que inclui o 10. Se inclui o 10, o que vai acontecer é que esta rede também vai ser anunciada para o vizinho. Se vai ser anunciada para o vizinho, iria ser anunciada para o vizinho, mas neste caso não vai ser, porque a distribute list set está configurada para fazer esta filtragem. Portanto, neste caso só o 172.16.00 é que vai ser anunciado. Bom, normalmente o que é que acontece? Usar as ACLs para fazer filtragem de prefixos IPs pode não ser a solução mais eficaz. Está definida outra ferramenta, que é uma prefix list, que é específica para fazer matching a prefixos IP. No caso das prefix lists, eu tenho uma série de coisas que não existem nas ACLs. A primeira é que em vez de uma wildcard mask eu posso usar a notação com a máscara normal. Inclusivamente posso usar o barra. E posso fazer filtragens no intervalo. Okay? Usando o GE, que é de greater or equal, o LE, que é de lesser or equal, ou usando os dois para definir o intervalo. E portanto aqui o matching process é um bocadinho diferente, porque eu defino um conjunto de máscaras e ele faz o matching para todas elas, ao contrário da ACL em que eu defino só uma wildcard mask e portanto é só o que bate certo com aquela wildcard mask. O que acontece então é,
Neste caso, elas têm um nome e não um número. Este myMatchList é o nome desta prefix list. Permite ou deny, como acontecia nas ACLs. E agora então isto com a notação normal da máscara, neste caso com o /16. Como é que se é feito então o match a esta prefix list? Portanto, neste caso, 192.168.0 com o /16 é match. Se for com /20 já não é match. Se for com o /24 já não é match. Portanto, aqui eu poderia fazer uma coisa semelhante como a ACL, colocando uma wildcard mask 00.255.255. A diferença aqui é só que é mais legível, porque posso usar a notação da barra e também a prefix list está feita de uma forma mais eficiente para fazer matching a endereços IP em termos de implementação do algoritmo, depois no próprio router. Usando o GULE posso fazer intervalos, portanto eu posso usar apenas uma delas, estão a ver aqui, mesma coisa da há bocado, mas agora less or equal de 20, e neste caso o 16 já vai ser match, o 20 também iria ser match, ok? O 24 já era não match porque é maior que 20, mas as duas primeiras já iriam dar match e não apenas o /16. Se eu puser o greater or equal de 18, apesar de estar aqui o /16, ele só vai considerar máscaras superiores a 18 bits. Ok? Portanto, nesta segunda lista, o 192.168.0.0 não ia fazer match. Os rootmaps são, então, como já tínhamos dito no início, uma espécie de uma mini linguagem de scripting, quase como a estrutura de um if-then, que são processadas de cima para baixo e são numeradas com um número de sequência e têm um nome. Portanto, elas servem para várias coisas. Podem servir para fazer redistribution de root filtering, portanto, para fazer basicamente a mesma coisa de uma distribute list, mas de uma forma mais sofisticada. Pode ser para fazer policy-based routing. Aqui o que se quer dizer com policy-based routing é definir um porto de acordo com um critério qualquer, porto de saída para o pacote de acordo com um critério qualquer que não é a rede de destino. Ou o que nos vai interessar mais, que nós vamos depois ver muito na apresentação do BGP, para definir atributos das rotas BGP. Então como é que é feito? Tem rootmap, o nome da rootmap e depois tem um permit ou um deny. Tem um número de sequência, isto é tudo a mesma rootmap, os vários números de sequência são avaliados em sequência, sendo que para no primeiro em que o match é todo certo. Portanto, se estes match statements aqui baterem todos certos, o que vai acontecer é que estas duas já não vão ser avaliadas. Mas se estes falharem, ele vai depois avaliar esta, se este falhar, vai avaliar esta. Portanto, é um if, then, com os set statements e depois else para os números de sequência a seguir. Na questão do match, eu posso ter um logical OR, por exemplo, aplicando 3 ACLs diferentes ou 3 prefix lists diferentes, ou um logical AND que faço com várias entradas de matching, cada uma com a sua coisa. Estão a ver aqui? Este matching pode ser feito com ACLs ou prefix lists, pode ser um match ou interface, pode ser um match ou uma determinada métrica, vários atributos que um pacote pode ter aqui. Então, neste caso temos aqui um rootmap, myRootmap, permite 10, depois faz um match com um IP address prefix list, mylist, e depois quando um pacote bater certo com esta mylist, o que ele vai fazer é, vai fazer o set interface Ethernet 0, ou seja, qualquer pacote que bata certo com esta regra vai ser enviado por este interface. Isto é um exemplo de fazer o tal policy routing, aqui onde o routing está a ser feito não por causa do endereço IP de destino, mas por uma determinada característica que é o que está aqui, que por acaso aqui também é o IP address. Vamos ver aqui um exemplo já targeted para a questão do BGP, que é que nós vamos ver, e depois vamos voltar a ver isto na apresentação do BGP. Portanto, esqueçam agora aqui esta parte que é a configuração BGP. Neste caso está feito com Access Lists. Portanto, tenho a Access List 66, permite 192.168.25 e outra também com permite para o 192.168.26. Portanto, aqui duas regras que fazem permite à 25 e à 26 e, portanto, esta Access List faz permite a estas duas redes e faz deny a todas as outras.
O routemap, que tem o nome MED 65020, permite 10, match IP address 66, portanto match IP address quer dizer que o IP address tem que bater certo com a access list 66, setmetric 100. Isto quer dizer o quê? Que para estas duas redes eu vou fazer o setmetric 100. Para todas as outras, porque isto depois tem aqui o mesmo routemap com o número de sequência a seguir, portanto é o else deste if then, portanto if IP address 66, then setmetric 100, else setmetric 200. Okay? Portanto, isto quer dizer o quê? Agora, dependendo de como é que isto é aplicado, neste caso está a ser aplicado em out, este routemap está a ser aplicado em out a este vizinho, neste caso quer dizer que é nos anúncios para aquele vizinho, portanto, nos routing updates que são enviados para aquele vizinho, eu vou pôr uma métrica de 100 quando esses anúncios são destas duas redes e de 200 quando é de uma outra rede qualquer.